Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao doutor Carlúcio, amigo de muitos anos, pelo convite. Vejo aqui muitos advogados, o doutor João Pedro, foi colega no Ministério Público, procurador-geral, hoje está na advocacia, brilhante advogado, aposentando também na advocacia. E, para mim, é uma satisfação, é uma honra estar aqui nesse encontro. A doutora Denise, que eu conheço também há muitos anos, os dois colegas aqui que também abrilhantam este painel. O nosso tema da contribuição sindical é um tema que vem sendo, na reforma trabalhista e nas discussões sobre a reforma trabalhista, vem sendo deixado meio de lado, como se fosse um tema de menor importância. Mas ele é basicamente o oxigênio do movimento sindical. É o custeio, são os recursos financeiros sem os quais o sindicato poderá e conseguirá fazer frente às suas atribuições. Discute-se se a facultatividade da contribuição sindical é compatível com o texto constitucional ou não. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou, sem preliminares, vou direto ao assunto. Eu entendo que a facultatividade ela é totalmente inconstitucional. E nem vou abordar aquelas questões de direito tributário, até porque várias delas já foram enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal em outros momentos e foram afastadas. Mas eu vou me deter à nossa organização sindical. Antes de tratar a contribuição sindical como se fosse um instituto estanque, isolado do nosso modelo sindical, nós temos que analisá-lo dentro do modelo sindical. E este modelo sindical, ele não foi criado pelo texto infraconstitucional, ele foi criado pela Constituição. Eu vou até dizer de antemão que não é o meu modelo dos sonhos, não é o meu modelo dos sonhos, mas é o modelo previsto na Constituição. É preciso, antes de mais nada, desestigmatizar o movimento sindical. Nós, da área jurídica, temos muito preconceito com o sindicato, com o movimento sindical. Nós sempre analisamos o movimento sindical como aquela turma de pelegos que só querem enriquecer à custa do trabalhador e que não fazem nada pelo trabalhador. Esse estigma é muito comum no nosso meio. E nas faculdades de Direito, isso é ensinado também. Então, o futuro juiz, futuro advogado, futuro procurador já sai da faculdade com encarando o movimento sindical como uma mazela. Nós não podemos, só um fato, os mais antigos lembram bem, o movimento sindical, no processo de redemocratização do Brasil, teve um papel extremamente relevante. Várias das lideranças sindicais que hoje estão na política participaram daquele momento ativamente. Então, só esse fato já demonstra o quanto um movimento sindical é importante numa democracia. Ponto. Fecho aqui esse parêntese, porque a doutora Denise, que está no movimento sindical há muitos anos, como advogada, tenho certeza que vai poder abordar melhor a realidade que vive hoje o movimento sindical brasileiro. Mas o nosso modelo, previsto na Constituição, é um modelo assentado em dois pilares básicos: a unicidade e a contribuição compulsória. O ministro Fachin, num despacho que já é de conhecimento de todos, diz que são três pilares: a contribuição sindical, a unicidade e a representação do sindicato de toda a categoria. Eu digo, não, são dois. Porque a representação de toda a categoria, ela é consequência da unicidade. Ela não é um pilar isolado. Ela é uma consequência da unicidade sindical. Se há uma unicidade no Brasil, significa o quê? Que uma única entidade sindical criada tem por dever representar toda uma categoria. A contrapartida disso é que os membros dessa categoria não têm a liberdade de criar uma outra entidade sindical. Consequentemente, a consequência da unicidade é que aquela entidade, ainda que não seja a entidade dos sonhos de toda a categoria, ela tem
esse predomínio. Só ela poderá, e só ela, é um poder-dever, e só ela deverá representar aquela categoria. A consequência disso qual é? É que, se eu tenho uma entidade associativa, que a natureza é associativa, mas é uma associação sui generis, é uma associação onde as pessoas são vinculadas àquela entidade compulsoriamente, pelo simples fato de integrarem uma categoria profissional. A partir do momento em que essa, não vou dizer afiliação, mas essa participação, ela é compulsória, todos têm que contribuir para que aquela entidade cumpra as suas atribuições, atenda a sua finalidade. A finalidade do sindicato está prevista também na Constituição, é representar toda a categoria, profissional ou econômica, no caso das empresas. Então, a partir desses dois pilares é que nós temos que entender a contribuição sindical. Se eu tivesse pluralidade sindical, eu teria uma situação muito mais simples. Paga quem se filia à entidade sindical, mas aí as pessoas teriam a liberdade de criar quantos sindicatos quisessem. E aqueles sindicatos, dependendo de qualquer modelo, tem vários modelos de representação. Ter a pluralidade sindical não significa que, numa negociação, 10 sindicatos vão necessariamente representar toda a categoria, ou todos os trabalhadores daquela empresa. Cada país tem o seu modelo. Alguns optam pelo sindicato que tiver maior número de filiados. Outros fazem uma espécie de eleição, onde a categoria, onde as pessoas, numa empresa, normalmente a negociação é por empresa, decidem se querem uma negociação com o empregador e qual entidade, dentre aquelas que se apresentam, vai realizar essa negociação. Então, dentro desse modelo de pluralidade, eu concordo, é óbvio que a contribuição tem que ser facultativa, faz parte desse sistema. Mas num sistema como o nosso, onde há unicidade, onde só quem representa é uma entidade sindical compulsoriamente, todos aqueles que se beneficiam daquela atuação sindical têm necessariamente que contribuir. Por isso que a natureza tributária da contribuição sindical, para mim, ela não decorre da CLT, ela decorre da Constituição, ela decorre deste modelo. Eu já vi alguns comentários no sentido de que a Constituição não diz que a contribuição sindical tem natureza tributária. Ela pode não dizer explicitamente, mas implicitamente a natureza é tributária, sim. Tanto que o Supremo, quando recepcionou o texto constitucional, entendeu que estava recepcionado, sempre entendeu que aquela recepção era com a natureza tributária. E os primeiros votos no Supremo discutindo a questão sindical foram exatamente do ministro Pertence. E o ministro Pertence foi brilhante quando ele detectou, lá em 88, 89, que o sindicalismo brasileiro está assentado em dois pilares, esses a que eu me referi: a unicidade e a contribuição compulsória. Então, com base nessa argumentação muito sucinta, o meu amigo Carlúcio ali já fez um movimento para mim, muito sucinta. Eu encerro minha participação nessa etapa, depois tem as perguntas, e devolvo a palavra à nossa coordenadora. Obrigada. Eu acho que agora estão ouvindo? Agora passar a palavra para o doutor Auro. Quando nós tratamos de contribuição sindical, nós temos que ter como norte o entendimento seguinte: nós temos dois tipos de contribuições sindicais na realidade. Primeiro, aquela que antigamente se denominava do imposto sindical, que é a obrigatória, que era prevista no artigo 545 da CLT, que houve a sua reforma agora, extinguindo a parte final, e que também era a própria prevista no artigo 8º, inciso 4º da Constituição, na parte final, que fala aquela prevista em lei, que é esta. E a outra é aquela nossa contribuição sindical aprovada em assembleia nas convenções coletivas de trabalho, prevista, entendo eu, no artigo 513-E da CLT. Então, quando nós tratamos desse assunto, a gente tem que primeiro
ver qual o norte que a gente está dando, para qual contribuição que a gente está discutindo. Essa primeira contribuição que trata do 545 a reforma trabalhista ela foi tão dissociada dos anseios da sociedade que, logo após a sua promulgação, houveram 15 ações diretas de incondicionalidade contra ela. Ou seja, contra a reforma trabalhista, houveram 23 ADIs. Dessas 23, 15 só tratando sobre a contribuição sindical. Isso por quê? Porque a fonte de custeio essencial, básica, das entidades sindicais, era essa contribuição sindical. E quando o doutor Otávio fala que ela tem uma fonte tributária, eu concordo plenamente. O que não ocorre é exatamente a questão da prestação de conta com relação a esse dinheiro. E aí que muitos trabalhadores festejaram, numa forma indevida, a extinção dessa contribuição, porque falaram, não vou ter que pagar mais esse imposto. Mas o que ocorre é exatamente isso, porque a maioria, a grande parte dos trabalhadores, aí, Severino, eu vou até fazer um puxãozinho de orelha no movimento sindical laboral. Aqueles que me conhecem, eu sou advogado patronal, de sindicatos patronais. Nós temos exatamente esse problema de que a maioria dos trabalhadores não sabe e não entende e não conhece a finalidade e a importância de um sindicato laboral. Não me recordo agora se foi a doutora Rejane ou se foi a doutora Gabriela que falou aqui anteriormente, com relação à questão do negociado sobre o laborado. O negociado sobre o legislado, ele é de uma suma importância. E os sindicatos passam a ter uma importância muito maior. Por quê? Agora, ao contrário do que a doutora Regilane falou, que não se pode colocar numa cesta laranjas, melancias, abóboras, que não sei o quê, o sindicato ele tem, sim, as condições de entender e compreender as necessidades dos seus filiados. E numa mesa de negociação, e aí eu digo com toda tranquilidade, porque eu tenho essa experiência quase que cotidiana, os sindicatos de empregados sabem o que os seus empregados querem. E lutam e brigam fortemente com relação a isso. E agora, com a reforma trabalhista, isso tem sido mais. Só que aí entra naquela questão, nós precisamos custear o sindicato. E aí eu tenho o artigo 611b, que quando fala que eu não posso impor obrigação de custeio ao empregado, no inciso 26, que fala, a liberdade constitui objeto ilícito de convenção coletiva de trabalho ou acordo de trabalho, exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Aí vem o 26. Liberdade de associação profissional ou sindicato trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ora, isso aqui objetiva exclusivamente a finalizar a organização sindical, que é um instrumento de suma importância para as relações de emprego. Tudo aquilo que foi dito aqui com relação à precarização, à diminuição do trabalho, à saúde e segurança do empregador, muitas das vezes, ele é resolvido na convenção coletiva de trabalho. Então, se nós não tivermos sindicatos fortes, tanto do lado laboral quanto do lado patronal, nós vamos ter a extinção, aí sim, a precarização do direito do trabalho. Então, a importância da contribuição sindical, seja laboral, seja patronal, ela deve se dar para o fortalecimento das entidades sindicais. Agora, os sindicatos têm que mostrar para que vem, para que acabe o peleguismo, para que acabe os sindicatos de gaveta, para que acabe aquela situação que a gente ouve falar, a gente não pode afirmar, mas que a gente ouve falar que o sindicato só existe para enriquecer sindicalista. Não é essa a verdade. A gente que vive no meio, a gente que está no meio, sabe que não é essa a verdade. Existem casos? Existem. Todas as profissões existem exceções. Então, o que a gente tem que ter é esse discernimento e esse entendimento,
que a contribuição sindical ela é importante para o fortalecimento dos sindicatos e, principalmente, para o fortalecimento das relações de emprego, que elas são resolvidas, num primeiro momento, nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho. Num segundo momento, na sua dissociação daquilo que foi previsto perante a Justiça do Trabalho. Em síntese, é isso, eu não vou me estender, até mesmo porque a doutora Denise ainda tem muito a falar sobre o tema, bem como a doutora Elise. Vamos falar aí uns 30 minutos, pode ser? Aí a Carlúcia ficava com a gente. Cadê ele? Bom dia a todos. Eu agradeço ao presidente Carlúcio e à nossa vice-presidente Elise a oportunidade de estar aqui tentando colocar alguns aspectos com relação ao custeio sindical hoje. Eu quero dizer que, do ponto de vista da constitucionalidade, da inconstitucionalidade, dessa retirada abrupta da contribuição sindical, da sua compulsoriedade, ela nos preocupa, porque ela veio de uma maneira estanque. Chegou, acabou a sua compulsoriedade. Mas fato é que ela faz parte, como o doutor Otávio colocou, do nosso modelo sindical, da nossa estrutura sindical. Se a nossa estrutura sindical tem 2 pés, ou se tem 3, hoje ela está manca. Por que está manca? Porque saiu aí uma base desse modelo. Pode não ser o mais ideal. Eu posso não ser a favor ou ser a favor da contribuição sindical, mas com este modelo, ele tem que existir. E tem que existir até que nós passamos para o debate da ratificação da Convenção 87, tenhamos uma PEC para remodelar esse modelo que está aí, que foi recepcionado em parte da CLT e trouxe inovações, a não intervenção estatal, não é? Essa liberdade sindical relativizada que nós temos. Mas, dentro dessa perspectiva, doutor Otávio, o senhor colocou exatamente esse estigma que temos, que o sindicato não faz nada, que o sindicato isso ou aquilo, é vírgula. Eu já advoguei para sindicatos que até 2011 tinha 97% o índice de filiação, que foge totalmente do parâmetro que nós temos hoje apurado pelo IBGE, de 17% de filiação. Casos únicos, pontuais. Então, assim, quando se fala sindicato não faz nada, eu falo vírgula. E me perdoem uma analogia que eu vou fazer. Todo homem não presta, vírgula. Não é assim. Todo médico é açougueiro, vírgula. Todo advogado é picareta, estamos aqui, vírgula, meu amigo, não é assim. Eu não posso generalizar. Existem entidades combativas, e é dessas que nós temos, e é com essas que nós estamos aqui preocupados. Então, o traço que eu não vou dizer hoje, não vou abordar a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que já está muito bem colocado no despacho do ministro Fachin, é aquilo ali mesmo. Não vou abordar a questão que esse assunto vem vários temas, né? Por exemplo, a autorização de assembleia, ela supre geral, erga omnes, para quem é filiado ou não é. O filiado só está obrigado às contribuições do sindicato se constar do estatuto, porque se não constar, o simples fato dele ser filiado o obriga. Enfim, e a manifestação individual de vontade. Mas eu quero abordar uma perspectiva seguinte: com contribuição sindical, sem contribuição sindical compulsória. Hoje nós estamos em stand-by, aguardando o dia 28. Mas eu quero dizer que, se do dia 28 se mantiver o cenário que nós temos hoje, sem a compulsoriedade, ou se tivermos uma decisão favorável, mantém-se a compulsoriedade, o fato é que os sindicatos, mantendo ou não o imposto sindical, na forma de imposto, têm a política sindical. E a política sindical, quando eu falo, nessa perspectiva da contribuição e nessa perspectiva da estigmatização dos sindicatos, os sindicatos estão afastados da base.
É preciso que o sindicato tenha dois olhares, o olhar para a negociação, o olhar para a defesa dos direitos e interesses da categoria e um olhar para a categoria diretamente. Qual é esse olhar para a categoria? Aproximar. Quando eu estive no magistério, dando aula de Direito do Trabalho 2, e pegava exatamente a disciplina, a parte do direito coletivo do trabalho, eu sempre, quando eu ia começar a aula de direito, que era o primeiro dia de direito coletivo, que eu ia falar o que é um sindicato, eu perguntava na sala de aula, alguém sabe o que é um sindicato? Ah, eu sei. O sindicato é que representa lá a categoria, dá lá o reajuste, faz isso, mas ninguém sabe. Eu falo, aí eu via exatamente essa concepção. O sindicato sou eu, é você. O sindicato não dá nada. É preciso que os sindicatos hoje retomem a política de reaproximação com a sua base. Como eu vi esse sindicato, por exemplo, que eu citei para vocês, com um índice de 97% de filiação, era um sindicato que tinha uma gestão e que tinha a gestão política interna, onde se fazia minis assembleias setoriais, onde se fazia visitação nos horários de almoço. É cansativo? É. E eu estou falando de um sindicato de âmbito nacional, do Oiapoque ao Chuí, com 39 seções sindicais, que conseguiu isso. Até 2011 foi assim. Então, assim, é buscar e mostrar que o sindicato, bem aquela coisa na filosofia aristotélica, de que uma andorinha só não faz verão, e é verdade, é mostrar que existe um verão e que é essa união dos trabalhadores que vai fazer. É como se eu estivesse aqui dizendo, a OAB não faz nada. Gente, a OAB sou eu, independente de eu ser conselheira, não ser conselheira, sou eu tenho todo o direito de ir lá participar das assembleias, assistir o pleno, pagar minha anuidade, cobrar o que o estatuto me permite cobrar. Então, o que eu quero dizer, assim, já concluindo, é a importância da política sindical junto à base, porque é essa política que vai fortalecer, é essa política que, mantendo a compulsoriedade, eu não vou nem questionar de falar assim, esse mês é o mês do desconto, eu vou ter prazer de participar, de integrar aquela entidade, porque a entidade me representa, porque ela melhora as minhas condições de trabalho, ela melhora os meus benefícios, as minhas vantagens. Então, esse menino, né? O que eu sinto é essa proximidade. E essa política que eu estou dizendo, sem a compulsoriedade, ela vai ficar mais difícil, mas ela vai ser mais necessária ainda do que se restabelecer a compulsoriedade. Então, a preocupação é essa, mantendo a compulsoriedade ou mantendo o que está aí na reforma trabalhista, é necessário que os sindicatos se atentem para essa política interna junto à sua base. É preciso de trazer a base. É preciso trazer a base para o sindicato e se conscientizar, ter essa conscientização de que não é o sindicato que me dá reajuste, não é o sindicato que melhora o meu ticket, não sou eu que eu estou indo para a Assembleia. Eu vou para a Assembleia, eu participo da Assembleia, então é isso. O recado que eu quero deixar é exatamente isso, eu já repeti ele aqui várias vezes, com ou sem compulsoriedade. Os sindicatos precisam de repensar essa política de base, aproximação da base. Porque, gente, o sindicato, qualquer órgão representativo de classe, ele é muito importante para todos nós. A nossa OAB é muito importante para todos nós. O seu sindicato é muito importante para a sua categoria. E é preciso que a categoria, cada abelha entenda, cada andorinha entenda a necessidade para que tenhamos um verão luminoso e agradável para todo mundo. É isso que eu tinha a dizer. Enfim, eu sou coordenadora, mas eu queria trazer uns dados também, falar um pouquinho, né, puxando até o gancho da doutora Denise sobre as questões das pesquisas do IBGE. Né, você vê a importância da contribuição. A gente coloca aqui que entre os filiados, o atendimento médico seguido pelo atendimento jurídico
São os serviços mais utilizados, né, numa esfera de 40%. E que entre os trabalhadores sindicalizados, os sindicatos que participaram de negociação coletiva, o índice chega a 92%, que informaram que a negociação se referiu a salários e 56% a benefícios. Em contrapartida disso, né, no despacho do ministro Fachin, está lá para todos verem, você vê que a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores em Empresas de Telecomunicação, a FENATEL, disse que no mesmo período de apuração, houve uma redução de arrecadação da monta de 97%. É muito alto, né? Que somente nessa categoria houve uma redução de 50% dos seus quadros. E todos que foram citados como amigos curios falaram essa redução drástica, de 60%, de 50% da redução do quadro e de 90, 95%, 97% de queda da arrecadação. E que, inclusive, o desligamento dos empregados foi tão maciço que eles tem sindicatos que estão com dificuldade de fazer o pagamento das verbas rescisórias. Né? Então, daí a gente tira a necessidade da contribuição, que como é que você... Houve um desequilíbrio muito grande de forças, né? Como é que o sindicato tem uma força tão grande, constitucional, de, inclusive, prestar atendimento jurídico e não tem o suporte financeiro para isso. Né? Mas, enfim, são questões para a gente agora abrir para o debate. Então, assim, as perguntas estão abertas. Cleice está com o microfone aí. Quem quiser, por favor... Gentileza, Severino. Mais uma vez, no início da minha pergunta anterior, eu falei o quê? Eu sou trabalhador. Por exemplo, eu sou funcionário aqui do Hotel Carlton há 19 anos. Eu estou no movimento sindical de 2013 para cá. Eu sou trabalhador. Eu estou no sindicato como diretor. A instituição sindical que eu represento vai estar lá. Até só Jesus sabe. Meu neto, meu bisneto vai estar lá. Não sei se ele vai participar, mas outras pessoas vão participar. Mas eu estou lá como diretor. Tá certo? Essa questão do financiamento sindical mesmo. Você sabe quantos por cento? A gente já tem o dado. Quantos trabalhadores contribuíram? 2%. 2% no universo de 60 mil trabalhadores. Sabe por quê? Porque, além desse governo que mudou a questão do imposto obrigatório para facultativo, teve uma mídia que disse que lá o sindicato não fazia nada, o sindicato não presta, o sindicato só quer enriquecer. Não, nós não queremos enriquecer, nós queremos lutar pelos trabalhadores. Aí eu vou fazer a pergunta agora. Como é que os sindicatos vão sobreviver sem um imposto sindical obrigatório? Porque ninguém paga nada nesse país se não for obrigatório. Facultativo, eu queria que botasse o INSS como facultativo, para se o INSS não fechava. Eles vão poder? Eles vão... Eu gostaria até de, talvez, antecipar, Severino, o seguinte. Eu entendo exatamente essa questão de como o sindicato vai sobreviver sem a contribuição sindical de uma forma muito simples. A partir do momento que ele passar a prestar efetivamente serviços aos seus associados, haverá, sim, a participação na contribuição sindical. Porque as pessoas acham que sindicato só se presta para fazer convenção coletiva. Não é verdade ou não é? Se você perguntar para a tua base quais os serviços que o sindicato presta, você a primeira resposta que vai ser dada, fazer convenção coletiva. Quando não é isso. Isso é a ponta da atividade sindical. Então, o sindicalismo, ele passa por essa transformação hoje, sim. É hora de se repensar, sim, todo o movimento sindical, mas não na forma da sua extinção, mas na forma do seu fortalecimento. Porque numa assembleia, eu até estava conversando com a doutora Denise antes, o brasileiro, nós, de uma forma geral, não temos o hábito de participar de assembleias, né? Assembleia de condomínio.
Vai a OAB chamar para uma assembleia para discutir algum tema? Quantos advogados irão? Nós vamos só na época da eleição. Mas se a OAB chamar para uma assembleia para discutir um tema qualquer, uma resolução qualquer, não tenho dúvida, não vai aparecer nem 1% de advogado. Quanto muitos conselheiros, e muitos conselheiros faltam. E muitos conselheiros faltam. Então, por que você se associa a um determinado clube recreativo aqui de Brasília, qualquer? Porque o clube te oferece alguma coisa e você paga. Você só paga aquilo que há um retorno para você. Então, quando se houve essa quebra do imposto, e imposto, a própria palavra já diz, né? Ninguém gosta. Eu acho que, se botasse sinônimo de imposto no Aurélio, devia colocar ninguém gosta. Ou ninguém quer pagar. Mas aquilo que você paga compulsoriamente, com vontade, é porque você tem algum benefício em troca. Eu penso dessa forma. Doutora Denise, doutor Otávio. Eu vou pedir Vênia para divergir um pouquinho. Imagine se nós fôssemos usar o mesmo raciocínio para os tributos. O dia que o Estado nos fornecer saúde, segurança, educação e uma série de outras responsabilidades previstas na Constituição, eu pago o meu tributo. Usando esse raciocínio, eu não tenho Estado, eu tenho uma bagunça. Excelente. Quando nós temos o nosso modelo sindical, é de unicidade. É diferente de uma associação onde as pessoas já previamente pretendem algo que sabem que isoladamente não vão conseguir, então vamos nos unir para um determinado objetivo. No movimento sindical, não existe essa possibilidade. O nosso modelo é um modelo que eu acho que é arcaico, é um modelo que não estimula o movimento associativo, por incrível que pareça. É uma regulamentação de um movimento associativo que não estimula a associação. Por quê? Porque estabelece a compulsoriedade da representação e a compulsoriedade da contribuição. Isso gera naturalmente no indivíduo e gerou na sociedade brasileira o quê? Uma acomodação. E essa acomodação não é só em relação aos trabalhadores. Se pegar o meio empresarial, a mesma coisa em relação aos seus sindicatos. Mas por quê? Porque o brasileiro não sabe se associar? Não, não é verdade. Nós temos no Brasil N associações extremamente representativas e importantes. Mas porque o nosso modelo é um modelo que naturalmente desestimula, não estimula o movimento associativo. É uma regulamentação de um modelo associativo que desestimula a associação. Mas é o modelo que nós temos aí. Aí eu pergunto, não é o modelo ideal, é um modelo ruim, mas vamos analisar a situação do trabalhador brasileiro. Se nós tirarmos de uma hora para outra esses sindicatos, isso vai ser bom ou pior para o trabalhador? Muito pior. Hoje, diferente de uma associação comum que se forma espontaneamente, onde essa associação vai prestando um serviço à medida que as pessoas vão se associando e contribuindo, hoje a entidade sindical, se todo mundo deixar de contribuir, a obrigação dela de prestar assistência jurídica e as outras obrigações continuam na lei. Exatamente. Elas estão lá na lei. Então, eu não tenho como comparar esse movimento associativo que é natural e que vem espontaneamente com o sindicalismo. Por quê? Porque o nosso modelo, por incrível que pareça, eu volto a insistir, ele desestimula essa participação. Então, as pessoas terminam ficando acomodadas porque elas sabem que todo ano, num determinado período, vai ter a convenção coletiva. Elas querem a convenção? Querem, mas não estão muito aí, por quê? Isso é problema lá do sindicato. Eu concordo plenamente com a doutora Denise. O movimento sindical, depois de tudo isso aí, vai ter que parar e se repensar, se reinventar. Não só no tocante à contribuição, é no tocante a este modelo. Porque se o movimento sindical não mudar este modelo, hoje não sei, eu acredito até que o Supremo vai rever essa questão da compulsoriedade ou não. Mas num futuro próximo, a médio, a longo prazo, vem outro problema,
Quem não se autorregulamenta, quem não reconhece as suas mazelas, os seus problemas e se autorregulamenta, se expõe e se coloca à mercê do Estado. E o Estado, infelizmente, os nossos representantes no Congresso Nacional, eles não têm como é que eu vou dizer, não têm uma compreensão do Brasil, do movimento sindical, que deveriam ter. Não vou dizer que eles são culpados, não. Culpados somos nós, porque nós colocamos eles lá. Também tem isso. Então, como sociedade, isso vem desde o movimento sindical, como sociedade, nós temos que nos repensar. Então, não adianta a gente falar, olha, o movimento sindical, se prestar um serviço, vai ter associado. Não, ele já tem compulsoriamente que prestar serviço para toda a categoria. Só que, a partir de agora, quem antes colaborava, não colabora mais, e continue me prestando serviço. A doutora Denise sabe quanto custa um momento de database, um momento de negociação para o sindicato, de mobilizar, de ir aos locais de trabalho e tudo mais. Isso é custo. Como é que ele vai prestar esse serviço sem a contrapartida? Ah, mas a associação faz. Mas a associação nasce desse tamanho, representando 4. Se são 4 associados, só representa 4, só 4 contribuem. E à medida que a associação vai ganhando espaço, vai ganhando força, ela vai crescendo. E outros vão contribuindo. Volto a insistir no movimento sindical, não. Todo mundo tem que ser representado por ele. Agora, se ninguém contribui, fica complicado. Por isso que eu digo que essa não compulsoriedade, ela quebra uma perna de um sistema que não é o meu sistema, é o sistema que está na Constituição. E é o sistema que todos temos que observar, até que nós, como sociedade, criemos o melhor. É a minha posição. Eu acho que o modelo tem que ser repensado já e retomar a questão da reforma do modelo sindical, resgatando essa compulsoriedade, esperando uma decisão favorável do Supremo, resgata a compulsoriedade, os sindicatos ganham fôlego e vão cuidar da base e repensar a reforma, porque perdeu o timer lá no Fórum Nacional do Trabalho. Lá atrás. É isso. Exatamente. Já perdeu em 88. Pode ser feita uma pergunta? Pode? Aqui? Opa! Bom, parabéns a todos. Será que não já está na hora, se for mantida esta opção, que não é opção depois do que a mídia divulgou do sindicalismo, enfim, já não é a hora, então, de nós retomarmos aquele debate que tivemos e paramos, de que somente pode ter acesso às normas coletivas ou associado? Não é o momento de nós voltarmos a isso? Se a pessoa não quer ser ligada ao sindicato, ele não tem nenhuma razão de ser ligada à norma coletiva do sindicato. Eu acho que nós devemos tomar, e eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Eu acho que nós temos um aspecto muito importante nisso aí, e, assim, o justo seria isso. Se você contribui, você ofere. Tem até uma das citações, acho que o da Legrave fala isso, que seria até de se pensar em enriquecimento ilícito do trabalhador. Eu não contribuo, mas eu sou beneficiada. Tem que repensar o modelo para ver isso aí. E do ponto de vista das empresas, como é que seria a gestão? Filiado, não filiado do sindicato. Esse eu aplico a convenção e o plano de cargos e salários. Não é? Porque o ticket, tudo bem, você é filiado ou ter um outro jogo patronal. Filiado, R$100 de ticket. Não filiado, 150. Ao contrário. Não, eu estou falando assim, o não filiado, eu estou colocando a empresa numa tendência de querer afastar, alijar o sindicato. Poderia ter isso, uma empresa muito, a adjetivação brasileira, aí vocês já sabem qual seria. Então, assim, temos que ver, do ponto de vista da gestão, se isso não iria bagunçar a empresa. Porque o correto é isso. Agora, só que eu acho que essa discussão de ter um tratamento diferenciado para o filiado e não filiado com relação a se aplicar ou não o instrumento coletivo, passa também pelo modelo
pela necessidade. E eu acho que os sindicatos vão ter as centrais sindicais, todo o movimento, todos os atores aí lutar para se ter de uma vez por todas a reforma. Ratifica ou não ratifica a 87? E falo mais, a 87 ela não imprime a pluralidade, ela é a liberdade plena. Quem vai dizer se vai ser plurimo, se vai ser único o sindicato, né? Aí a gente entra em unidade, unicidade e pluralidade sindical, são os próprios atores da formação desse movimento. A pluralidade sindical, ela, por incrível que pareça, ela almeja a sua destruição, porque ela almeja a unidade. É a pluralidade em busca da unidade. Exatamente. Concordo plenamente exatamente. com você. É dentro de um regime... Porque ela pulveriza e o pulverizado é fraco, ele é fragmentado, aí você vê, depois une de novo, e aí vê que um sindicato forte, que a união faz a força. É isso. Eu até concordo com o doutor Newton, concordo plenamente com uma ideia. Hoje eu acho que não dá. Com o modelo constitucional que nós temos aí, não dá, porque a Constituição é clara, que tem que representar a categoria. Mas, doutor Newton, eu acredito sempre que o Supremo tem uma capacidade legiferante tão grande, de repente o Supremo, numa decisão, nos remete a um modelo de pluralidade. Né? Não sei, hoje em dia a gente pode esperar, em termos de criação normativa da Constituição, é possível tudo. Para mim, seria o ideal, mas não é o que tem. E em relação às empresas se mobilizarem contra o movimento sindical, eu acho que não precisa nem chegar na negociação. Porque hoje, no próprio modelo de contribuição facultativa, feita a opção para o empregador, basta o empregador pegar. Vem cá, quem é que está recolhendo? Quem optou por recolher? Vem cá, você está recolhendo para o sindicato por quê? Ou você é burro ou você quer perder o emprego? Das duas, porque você vai... Então, e a gente acompanhou muito isso na contribuição negocial. Na contribuição negocial, onde o empregado tinha que ir lá no sindicato dizer que não concordava. Tinha empresa que fretava ônibus. Fretava ônibus. Ó, vai todo mundo. Hoje é o dia de um grupo tal para dizer ao sindicato que não concorda. Então, essa situação ela coloca o movimento sindical muito, mas extremamente à mercê da vontade, do voluntarismo do empregador. Então, esse é um outro aspecto que não é jurídico, mas é um aspecto fático. Exatamente. É um aspecto fático que é relevante. A declaração de oposição já é impressa. Igual a opção de pensões. A opção do fundo de garantia, bem lembrado. Bom dia, meu nome é Suez. Eu sou totalmente a favor da reforma sindical, né? Mas, assim, como foi colocado aqui, de o sindicato atender só quem fosse filiado, eu pergunto, isso não geraria uma discriminação na contratação? Ou seja, você é sindicalizado? Não, então você não, porque você vai me dar problema com o sindicato. Vou contratar só quem não pertence ao sindicato, porque eu posso negociar diretamente com você. Não geraria... Eu penso um pouco além. Eu vou pedir até permissão de divergir do doutor Otávio. Eu acho que o problema ele não é tão diminuto como se coloca. O problema ele é muito mais amplo. O problema ele passa por uma questão de conscientização da sociedade como um todo. Nós hoje temos um problema que é exatamente de falta de conscientização com o bem comum, o bem do próximo. Quando nós tratamos dessa questão, especificamente dessa questão, né, a contribuição sindical, por que eu não vou contribuir? Eu não estou pensando em mim, exclusivamente em mim, eu não estou pensando no meu companheiro, que se eu contribuir para o sindicato, eu vou estar fortalecendo o sindicato vai poder tratar melhor a mim. Tá? Ao mesmo aspecto, quando a gente fala da questão do empresário, que é fato que alguns empresários sim pensem dessa forma, mas eu, como advogado patronal, eu asseguro que isso não é a maioria. Isso existem alguns, mas a gente não pode generalizar, não é a maioria, não é fato que a empresa procura saber quem é sindicalizado ou não para poder demitir. Isso acontece? Acontece. Não vou dizer que não acontece. Tá?
vou até utilizar do que a doutora Denise falou, todos os homens são ruins. Não, está eu e aqui o doutor Otávio aqui para demonstrar o contrário. Então, passa exatamente por essa questão de conscientização moral da sociedade como um todo. Né? Nós questionamos o Congresso Nacional que nós temos hoje, mas quando nós nos deparamos com uma greve de caminhoneiros que ocorreu aqui, eu não vou questionar se é legítimo ou não, mas pelos fatos que a gente presenciou de pessoas correndo para o supermercado, enchendo o seu carrinho, e sem se preocupar com que o outro poderia estar faltando para o outro, ou se não, vendo filas de pessoas no posto de gasolina, enchendo o galão, e se perguntava, para que você quer esse galão de gasolina? Ah, porque eu vou vender depois. Então, essa é uma questão que a nossa sociedade tem que se fazer como um todo. É lógico que passa por essa questão da contribuição sindical, passa também. Então, a questão não é tão diminuta como se a gente pensar. A questão sindical ela tem uma amplitude maior. Agora, focado exclusivamente no momento atual que a gente vive, eu penso dessa forma como a gente já colocou aqui. Nós temos, sim, que encontrar mecanismos para que os sindicatos tenham uma condição, sim, de sobrevivência, que a gente não pode determinar o seu enfraquecimento e a sua extinção, porque ele é extremamente importante para a relação de trabalho, tanto do lado patronal quanto do lado laboral. É como eu penso. Eu só vou divergir de uma coisa. Nós não divergimos. Eu também nunca imaginei que o problema fosse diminuto. Muito pelo contrário. Na minha fala anterior, eu disse que é um problema de sociedade como um todo. É um problema amplo. Realmente, nós temos que separar o joio do trigo. Mas a legislação normalmente é feita, principalmente a legislação protetiva, levando em conta as mazelas. Porque se fôssemos todos santos, não precisava de legislação. E eu falo, quando eu me referia à questão de empresas que realmente fretavam ônibus, são casos que o Ministério Público era chamado para atuar e não foram poucos. Então, quando a gente faz uma legislação, quando se elabora uma legislação, é preciso levar em conta também essas brechas que a legislação deixa, exatamente para tentar prevenir. Mas eu concordo, eu acho que o tema é macro. Agora, dentro de todo o macrosistema, nós temos os microsistemas que estão ali dentro, que a gente tem que tratar também. Exatamente. É isso. Vou interromper com mais uma pergunta para a gente encerrar, tá? Bom dia. Meu nome é Natana, essa é Camila, minha sócia, nós somos advogadas, trabalhistas. Nós estamos com umas questões agora em relação a essa obrigatoriedade da taxa sindical. Pegamos um caso de trabalhadores rurais e estamos acompanhando aquelas liminares, né, que estão agora para decidir, né, se vai ter essa obrigatoriedade das taxas mesmo, e alguma delas até foi aprovada. E a gente quer saber a opinião de vocês sobre essas liminares, e até uma luz para nós, no nosso caso prático, em relação a esses trabalhadores rurais que estão tendo essa dificuldade no sindicato. As liminares, elas foram, o TST, salvo engano, ela deu uma decisão suspendendo todas as liminares que determinavam o recolhimento das contribuições sindicais obrigatórias, pelo artigo 543, salvo engano. Agora, a decisão efetiva vai ocorrer, assim esperamos, no próximo dia 28, com o julgamento da ADI 5.000 e pouco. Com o ministro Fachin, ele... não, mas... eu ia entrar exatamente nesse aspecto. 94. Obrigado. Então, o indicativo que é de julgamento da ADI. Se a ADI for julgada, vai ser definido se é devido ou não. Há uma presunção, tá? E aí eu estou viajando na nave, de que, se houver pedido de vista, provavelmente ele vai utilizar da sua prerrogativa e decidir liminarmente se defere ou não. Tá? Mas, a princípio, o que nós temos hoje, factual, é que o TST tem uma determinação, da decisão da Corregedoria, suspendendo todas as liminares que foram concedidas nos tribunais regionais, na primeira e segunda instância. Gente, eu vou agradecer
Esse tema é super instigante. Eu agradeço demais. Vocês abrilhantaram muito no nosso painel. Mas a gente está com um horário bem apertado já. Mas, doutor Otávio, muito obrigada pelas palavras. Doutor Auro, colega, parceiro. Doutora Denise, minha diretora. Então, eu agradeço muito as palavras, viu? E espero que isso sirva para os próximos painéis também, né? Nós aqui temos que agradecer à ATT pela diretoria como um todo, pela oportunidade de a gente estar aqui para poder tratar desse assunto, que eu acho que é um assunto pungente e que é dificilmente discutido, porque a parte coletiva ela fica restrita a poucos, né? Exato. Não são todos que têm essa oportunidade. Então, nós agradecemos à ATT a oportunidade, doutor Carluccio, obviamente você, pela oportunidade que a gente tem de trazer esse tema ao debate. Então, doutor Otávio, que é sempre um prazer estar junto contigo. Obrigada, viu, gente? Doutor Denise, obrigada.